Arte e cultura pré-colombiana. Introdução. A história da América é dividida entre antes e depois da sua descoberta por Cristóvão Colombo. O período pré-colombiano refere-se à época antes de sua chegada. As principais civilizações que se desenvolveram naquele tempo foram os maias, incas e astecas. Os astecas e os maias desenvolveram seus respectivos centros urbanos na região conhecida como Mesoamérica, situada entre o sul do México e a Guatemala. Já a civilização inca estabeleceu-se ao longo da linha dos Andes, na América do Sul, que compreende os atuais Chile, Equador e Peru. Estes três povos são considerados construtores de civilização, pois conseguiram desenvolver um complexo domínio de metais que possibilitou a criação de cidades, sofisticados sistemas de irrigação, plantio e outros elementos. Além disso, conseguiram criar seu próprio sistema de escrita e várias composições artísticas, como as grandes pirâmides de Tenochtitlan, por exemplo, e as três civilizações cultuavam a divindade solar. Em ordem cronológica, primeiro vieram os maias, depois os incas e finalmente os astecas, e ambas sucumbiram gradualmente com o início da colonização espanhola. A civilização maia. Origem. Há um longo debate sobre a origem do povo maia. Alguns estudiosos apontam para o período de 1800 a.C. como a data mais aceita. Outros defendem datas ainda mais antigas, por volta de 2600 a.C. Porém, o próprio calendário maia começa de uma data equivalente ao ano 3114 a.C. Foram um povo pré-colombiano que habitou a região da Mesoamérica, atual México, Guatemala, Belize, etc., conhecidos por terem tido uma das mais sofisticadas civilizações da antiga América. Os maias desenvolveram grandes cidades e tiveram conhecimentos avançados em áreas como a matemática. Sociedade. Os maias organizavam-se de forma descentralizada, de forma que dividiam o poder político entre diversas cidades-estado. Em cada uma havia um chefe, Tlaloc-Winniqui, que governava a região em nome de uma divindade específica. Os funcionários públicos se desempenhavam cargos de confiança, que deveriam controlar o exército, fiscalizar a arrecadação de impostos e a aplicação da lei. Os sacerdotes, que tinham a função de orientar os sacrifícios e oferendas realizadas durante as cerimônias religiosas, além de cuidar da disseminação das técnicas e conhecimentos dominados pela civilização. Os artesãos e guerreiros, que representavam uma grande parte da camada social intermediária, eram importantes na manutenção das instituições e da economia maia. A classe trabalhadora era responsável pelo cultivo das terras e das construções das obras. Na base da sociedade haviam os escravos, os quais eram obtidos por conquistas militares e não pagamento de tributos. Economia. A base da economia maia era a agricultura. O milho, a abóbora, o feijão e várias raízes eram alimentos usualmente consumidos por eles. Entretanto, o milho era considerado um dos principais gêneros agrícolas de sua dieta. Juntando o grande consumo de milho e as queimadas, que eram utilizadas para explorar em terras ainda não cultivadas, os povos da região desenvolveram um sistema rotativo de plantio, terracionamento e irrigação, uma vez que o desgaste do solo fértil era maior. A caça também era uma atividade econômica de grande importância. Antas, tartarugas, coelhos, veados e jaguares eram muito apreciados. Religião. A religião maia era politeísta, ou seja, acreditavam em diversos deuses. Eles acreditavam que os deuses habitavam um lugar chamado de Tamuancan, paraíso que fazia parte da cosmovisão de vários povos da Mesoamérica. Por acreditarem que diferentes locais da natureza eram sagrados e possuíam diversos espíritos, cada cidade tinha uma divindade específica. Os sacrifícios humanos eram de grande importância para os maias, pois serviam como uma forma de manter os deuses satisfeitos e o universo em funcionamento. Os sacrificados eram em geral prisioneiros de guerra ou voluntários. Os rituais eram violentos, já que a pessoa era decapitada e seu coração era retido enquanto estivesse viva. Haviam alguns cultos de transe que aconteciam a partir do consumo de um cigarro narcótico e bebidas alucinógenas, porém era restrito à elite. Arte e ciência.
Os maias contavam com um amplo conhecimento na área da medicina. Como eles tinham uma forte influência religiosa, os tratamentos eram feitos por xamãs, classe exclusiva de sacerdotes, que utilizavam remédios feitos de fonte animal e vegetal, além do uso de banhos, substâncias alucinógenas, infusões e sangrias. A astronomia e a matemática também foram densamente desenvolvidas por esse povo. Observando o Sol e a Lua, conseguiram conceber um preciso calendário composto por meses de 29 dias e um ano de 365 dias. A contagem do tempo era realizada pelo uso de 2 calendários. O primeiro, chamado de Tzolk'in, possuía 260 dias, divididos em 20 períodos de 13 dias, e era utilizado para marcar as festividades religiosas. O segundo, conhecido como Raab, era utilizado no controle de fenômenos naturais e na contagem de qualquer fenômeno desvinculado à esfera religiosa. O domínio de tantas formas de contagem do tempo foi possível graças ao saber matemático dos maias. Muitos historiadores apontam que o cálculo maia foi o primeiro a conceber a noção do numeral zero. A escrita maia conta com um sistema composto por aproximadamente 1000 caracteres e concebe a junção de um sistema fonético e simbólico. Não tinha uma sistemização rígida e, por isso, os escritores utilizavam diferentes recursos para representar a mesma ideia. A escrita também representava um artifício de distinção social, uma vez que só a elite tinha acesso sobre essa área de conhecimento. Materiais como a cerâmica e a pedra eram utilizados para registro de informações. Porém, os maias também conseguiram desenvolver uma espécie de papel, feita de uma fibra vegetal coberta com uma resina e cal. A arte maia tinha uma grande importância religiosa e política dentro da sociedade, uma vez que reproduzia as feições de suas divindades nos murais e nas esculturas. Relatavam a grandeza das dinastias e controlavam uma determinada cidade-estado, além de serem uma forma de legitimação de poder político. Os materiais mais utilizados eram pedras, materiais em madeira e cerâmica, para a construção de estátuas e figuras em baixo relevo, que adornavam as construções urbanas. As cidades contavam com avenidas, calçadas, templos e palácios. Em Chichén Itzá e Tikal, podemos ser encontrados poços, pirâmides e palácios que demonstram a riqueza do traço arquitetônico maia. A civilização Inca. Origem. A região andina havia abrigado uma outra grande civilização, antes dos Incas, chamada de Chavin. Os Incas, chamados de Quechua, dominavam a região de Cusco desde pelo menos o ano 1000. Porém, a partir do século XV, iniciaram um processo de centralização e conquista territorial. O surgimento oficial do Império Inca aconteceu com o reinado de Sapa Inca, termo em Quechua para imperador. Pachacuti, pois durante o seu reinado foi iniciado a conquista da região andina, processo que foi continuando por outros imperadores. Os Incas conseguiram construir um império muito vasto, que se estendia por mais de 4.000 quilômetros, desde parte da Colômbia até o norte do Chile e da Argentina. Os territórios conquistados eram integrados por meio da construção de estradas e os povos eram obrigados a pagar impostos. O grandioso Império Tahuantinsuyo, Império das Quatro Direções, em Quechua, como os próprios Incas se denominavam, era dividido em 4 grandes províncias: Chincansuyu, Antinsuyu, Cuntinsuyu e Colansuyu. Sociedade. A sociedade inca era formada por diversas tribos e mantinha uma rígida hierarquia social que não possibilitava muita mobilidade entre as mesmas. Entre as classes mais baixas, apenas meninas da casa dos 10 anos de idade eram às vezes selecionadas para frequentar uma escola especial em Cusco, que as preparava para servir o imperador ou desposar membros da nobreza. Como o governo era despótico, o imperador representava o poder político, militar e religioso. A nobreza era formada pelos parentes do imperador e agregados que ocupavam altos cargos administrativos, além de possuírem as melhores terras para cultivo.
Os artesãos e agricultores pagavam tributos ao Estado, fornecendo sua mão de obra para projetos e obras do governo, além de cumprir o serviço militar, e a classe mais baixa eram os servos e prisioneiros de guerra, os quais eram equiparados a escravos. O exército era o braço que garantia o poder supremo do imperador. A educação era exclusiva das classes mais abastadas, porém, as crianças aprendiam um ofício e as atividades dos pais. A forma de sucessão era o ponto mais fraco do Império Inca. O império deveria escolher seu filho mais competente entre os gerados por sua esposa principal e treiná-lo para o cargo. Porém, quando o imperador morria, antes que pudesse selecionar e treinar o sucessor, guerras e conflitos entre herdeiros eram praticamente garantidos. Economia. A economia inca baseava-se na agricultura extensiva, especialmente do milho e batata. O Estado, incorporado à figura do imperador, era dono de todas as terras e decidia como distribuí-las. A colheita era armazenada e parte ficava em depósitos, para lidar com períodos de baixa produtividade, e outra parte era enviada para todos os cantos do império, para alimentar militares, sacerdotes e administradores. Os incas, contudo, zelavam para que nenhuma faixa da população ficasse à míngua e à fome. Religião. O Império Inca era teocrático, ou seja, o governante era um descendente divino do deus Sol, Inti, o qual era protetor e incentivador das colheitas. Os rituais e cerimônias incluíam sacrifícios de animais como lhamas ou cobaias, para garantir uma boa safra, curar e prevenir doenças e agradecer as realizações dos deuses. Os incas veneravam outros deuses além do deus Sol, como Viracocha, grande criador e fonte de todo o poder divino, e a lua, Mama Quídia. Arte e ciência. Os incas se destacaram por seu trabalho fino em metais e cerâmica. Também desenvolveram uma arquitetura marcante e reconhecível, como mostra o feito da construção de Machu Picchu. A população era enorme e, como os incas faziam controles demográficos periódicos, eles desenvolveram um sistema numérico próprio, chamado de quipu, que consistia em cordões nos quais davam nós e torciam cada qual de uma forma, indicando quantidades numéricas decimais. A altura dos nós dos cordões e as diferentes cores também expressavam informações numéricas específicas, que apenas os quipucamayokes conseguiam ler. A civilização asteca. Origem. Os astecas faziam parte dos povos mexicas, que se estabeleceram na região do Vale do México, por volta do século XIII. As lendas afirmam que os astecas migraram de uma região lendária chamada Aztlán, supostamente no norte ou noroeste do México, até a região central do México, conduzidas por Huitzilopochtli, deus asteca conhecido por possuir uma serpente de fogo. A fundação de sua capital, a cidade de Tenochtitlán, em 1325, foi um importante marco aos astecas, que se estabeleceram a partir da construção de um templo feito de bambu. A escolha do local ocorreu a partir da determinação de sacerdotes que avistaram um presságio, uma águia pousada em um cacto devorando uma serpente. Os astecas desenvolveram relações comerciais com grandes cidades vizinhas. Tinham também uma notável força militar, que deu origem a uma tríplice aliança entre Tenochtitlán, Texcoco e Tlacopan. Inicialmente, os astecas estavam submetidos à influência de Azcapotzalco, cidade dos tepanecas, que foi derrotada pela Tríplice Aliança e teve seu líder sacrificado por volta de 1428. Depois da conquista de Azcapotzalco, os astecas enriqueceram consideravelmente. Por formarem a cidade mais forte da Tríplice Aliança, eles conseguiram impor sua ideologia sobre o restante das cidades, tornando-se uma grande força na região. Sociedade. A sociedade asteca possuía uma forte tradição militarista, com a organização social baseada na posição política e econômica. O Estado asteca era governado por um imperador, que delegava funcionários para a administração de terras e construções do império. Abaixo do imperador estavam nobres, sacerdotes e militares. Logo abaixo estavam os comerciantes e artesãos. Alguns deles prestavam serviços para o Estado, como a espionagem. Essa casta muitas vezes não era obrigada a pagar tributos ao Estado. A grande parcela da população era composta por camponeses.
Esses seguiam as orientações do Estado no cultivo das terras e nas construções de obras públicas. Cada camponês, ao se casar, recebia um lote de terras que deveria ser administrado por ele. Em troca do serviço prestado, os camponeses recebiam alimentos, vestimentas e tinham seus filhos introduzidos nas instituições de ensino do governo. No mais baixo extrato da escala social estavam os escravos, que, de acordo com a condição que usufruíam, poderiam ascender socialmente. Economia. Os astecas tinham a agricultura como principal atividade econômica. Eles desenvolveram técnicas agrícolas para superar as limitações de sua região, que eram muito pantanosa. As chinampas, que consistiam em esteiras feitas de junco, um tipo de grama alta que era trançada, tinham a lama fértil encontrada no fundo dos rios depositada e era suspendida por hastes que ficavam no fundo dos lagos, o que possibilitava uma ampla produção agrícola. O comércio também era relevante para a economia asteca. As trocas de artesanato, alimentos, ervas e pequenos animais aconteciam em grandes mercados, como o de Tlatelolco. As trocas, além de ocorrerem por meio de escambo, também eram utilizadas as sementes de cacau como moeda. Religião. Os astecas eram politeístas. Muitos de seus deuses eram animais e representavam elementos da natureza. Um exemplo é o colibri azul, um deus que representava o sol do meio-dia. Alguns deuses também tinham vínculos exclusivos com certas atividades profissionais ou cidades. Os templos religiosos possuíam arquitetura complexa e sofriam reformas a cada 52 anos. Essa manutenção dos templos simbolizava o agradecimento da população aos deuses por terem preservado a existência do mundo. Arte e ciência. O povo asteca explorava várias áreas de conhecimento e possuía um calendário que muito se assemelha ao que utilizamos hoje. Sua linguagem era tanto hieroglífica quanto pictórica. O desenvolvimento da escrita entre os astecas não tinha apenas caráter funcional, como também artístico, o que nos permite encontrar poemas, cartas religiosas e peças teatrais do período. Xamãs e curandeiros astecas eram responsáveis pelo diagnóstico e tratamento de doenças, que ocorria por meio de rituais, transes e a fitoterapia. Essa era recorrente na preparação de infusões, chás e pomadas. A medicina era bem desenvolvida. Era possível a realização de sangrias, tratamento de feridas, cáries, doenças visuais e doenças auditivas. Entre os astecas também existiam arquitetos, responsáveis pela elaboração, a construção de templos, obras públicas, rampas, palanques e de represas para a agricultura. Na pintura e na escultura, desenvolveram ricas técnicas de cunhagem em metais. Suas gravuras possuíam perspectivas e várias cores vibrantes. Os acessórios eram feitos com penas e plumas, mas apenas nobres sacerdotes e autoridades políticas poderiam utilizar.